Damos início ao treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 2018. Como base, faremos um overview da LGPD. O objetivo da lei é a proteção de dados de uma pessoa, não se referindo a dados corporativos, somente pessoais. O artigo 1º protege os direitos fundamentais da liberdade e privacidade. Já no artigo 2º, vemos a autodeterminação informativa, ou seja, o titular decide quem realizará o tratamento de seus dados. E por que a LGPD foi criada? Para se definir o tratamento correto de dados pessoais, a fim de protegê-los. Já se falava em privacidade, mas de forma pontual, como no Marco Civil da Internet, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal e também no Código de Defesa do Consumidor. E a LGPD é voltada para a proteção de dados pessoais. Essa é a razão de ser da lei. Inspirada no GDPR, Lei de Privacidade Europeia de 2016. A criação da LGPD ocorreu em 2018, como vemos na linha do tempo. No ano seguinte, a criação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão fiscalizador, entrando em vigor a lei em 2020, por causa do período de vacância de 24 meses. E em 2021, as multas já estavam previstas, já tendo seus efeitos. Empresas condenadas por violação de dados, realizando o tratamento de forma errada, e empresas não aderentes à lei. E no PROCON já existe a possibilidade de efetuar denúncia, entre outros canais. A privacidade pelo mundo. Notamos que 69% dos países estão com a aplicação da lei, e apenas 16% ainda não. O país com a privacidade ativa melhora o relacionamento internacional, proteção na transferência de dados e maior competitividade. E quais são as empresas que precisam se adequar? Todas que tratam dados pessoais. Dados pessoais. O artigo 5º traz essa definição: informação relacionada a uma pessoa capaz de identificá-la, como o CPF, nome, RG, endereço. Outra classificação são os dados sensíveis, vinculados à pessoa, como opinião política, filiação sindical, dados biométricos, saúde, vida sexual. Outro termo é o dado anonimizado, que perde a possibilidade de associação a uma pessoa. Um exemplo: CPF com apenas 3 números disponíveis, impossível de identificar alguém. O artigo 5º também fala do processo de tratamento de dados, que são coleta, armazenamento, transferência, e a partir do momento que se tem acesso a um dado, já é considerado um tratamento e precisa estar adequado à lei. Falaremos agora dos personagens da LGPD, que são 5. Titular de dado, sendo o proprietário dos dados. Eu, você, somos nós. Controlador, responsável por determinar o tratamento de dados. Operador, realiza o tratamento em nome do controlador. Um exemplo, uma empresa terceira. ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza e orienta a aplicação da lei. E por fim, o encarregado de dados, também conhecido como DPO, que faz o elo entre o titular de dados, controlador e a ANPD. Falando um pouco mais sobre o encarregado de dados, consta no artigo 41 da lei que o controlador deverá indicar um encarregado de dados
e suas atividades consistem em aplicar e assegurar a cultura de privacidade da empresa, acompanhar processos de dados pessoais com os pontos focais, aceitar reclamações dos titulares, receber comunicações da Autoridade Nacional, a ANPD, adotar providências, comunicar casos de incidentes e orientar funcionários. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também responsável por aplicações de sanções, de uma advertência ou até uma multa de 50 milhões por infração, com a possibilidade também de bloqueio do banco de dados por até 6 meses, o que impede a empresa de realizar o tratamento de dados para a continuidade do negócio. Mas calma, a NPD não é um bicho-papão. Na verdade, ela contribui para a segurança e adequação das empresas. Ela leva em consideração, no caso de infração, vários fatores, como a adoção de políticas, medidas de segurança, boas práticas, conscientização de privacidade, gravidade da infração. Por esse motivo, é muito importante uma mudança de cultura em relação aos dados pessoais. Princípios da lei. Para um tratamento de dados efetivo, precisamos considerar os 10 princípios, e ao coletar um dado, o titular tem que estar ciente. Primeiro, finalidade. O titular tem que estar ciente do motivo da coleta. Segundo, adequação. Os dados têm que estar de acordo com a finalidade. Terceiro, necessidade. Coletar somente o necessário, sem exceder, solicitando o mínimo de dados possíveis. Vejam que a finalidade, adequação e necessidade estão ligadas entre si. Quarto, livre acesso. O titular de dados tem o direito à consulta de forma gratuita. Quinto, qualidade dos dados. Dados corretos e atualizados. Sexto, transparência. O titular deve ter a ciência em caso de transferência de seus dados. Sétimo, segurança. Utilização de medidas de segurança a fim de proteger os dados pessoais. Oitavo, prevenção. Adoção de medidas de conscientização, treinamento, mudança de cultura e fiscalização. Nono, não discriminação. Deixar de coletar um dado por causa de preconceito. E décimo, responsabilidade e prestação de contas. Prestar as contas para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, demonstrando medidas eficazes de segurança na proteção de dados pessoais. Direito do titular de dados. Podendo solicitar a confirmação da existência de dados, acessar os dados, solicitar a sua correção, pedir portabilidade, revogar o consentimento a qualquer momento, solicitar a anonimização ou exclusão de dados desnecessários, também a eliminação de dados pessoais, possuindo uma base legal para isso. Bases legais. Para o controlador realizar o tratamento de dados, é necessário a utilização de uma base legal, e para isso a LGPD nos traz 10, sendo elas: consentimento, definido como uma declaração clara e inequívoca de uma pessoa que concorda com o uso de seus dados para a finalidade proposta pela empresa, lembrando que o titular pode revogar a qualquer momento. Cumprimento da obrigação legal. O tratamento de dados é justificado pela obrigação de cumprir outras leis. Por exemplo, se o funcionário aciona uma empresa na justiça, ela tem o direito de armazenar dados para defesa em julgamento. Execução de política pública. No caso de administração pública, os dados podem ser resguardados e tratados para execução de política pública prevista em leis, contratos, convênio ou similares. Estudo por órgão de pesquisas. Essa hipótese de tratamento de dados é válido para instituições públicas e privadas que desejam fazer estudos e pesquisas de desenvolvimento científico, social ou econômico. Execução de contrato. As duas partes formalizam um contrato com termos que permitem o uso de dados pessoais. O tratamento de dados pode ser feito normalmente. Portanto, ao assinar o contrato, o titular dá permissão para que a empresa utilize essas informações. Exercício regular de direito. O uso e acesso de dados pessoais de terceiro fica autorizado nos casos em que tais informações sejam indispensáveis para o exercício regular do direito em processo da natureza judicial, administrativa ou arbitral. Proteção à vida.
É possível justificar o uso de dados pessoais quando for indispensável para a proteção da vida e da segurança física do titular, sem precisar do seu consentimento. Tutela de saúde. Quando profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária precisam tratar dados pessoais. Legítimo interesse. Quando o tratamento é efetuado no âmbito de relação e acordo de ambos, tendo um interesse comum. Proteção ao crédito, para aprovação de crédito e a redução de risco de transação. Os dados pessoais podem ser consultados para avaliar o histórico da pessoa. Privacy by Design é a concepção de privacidade na origem do produto, serviço, projeto, um software. Vemos aí a importância do envolvimento da privacidade nos departamentos, para que a privacidade seja incluída no início, evitando assim qualquer problema futuro. Um programa de privacidade reduz o risco de incidentes, aumentando a segurança da informação. No artigo 46 da lei, diz que o controlador é responsável por implementar medidas técnicas e administrativas de segurança, indo muito além de um termo de consentimento, política de privacidade, o banner de cookies no site que você confirma para a navegação. Um bom programa de privacidade demonstra o comprometimento do controlador em adotar processos, boas práticas, gestão de risco, garantia dos direitos dos titulares, utilização das bases legais, transparência, conscientização e prestação de contas. A LGPD traz muito benefício para a empresa, dentre elas vantagem competitiva, fortalecimento da marca, e o titular de dados fica seguro e tem confiança que seus dados estão sendo tratados de forma correta por empresas que estão aderentes à lei. Mudança de cultura é a palavra-chave. A importância do treinamento como esse faz a privacidade ser incorporada para que haja proteção da empresa. Para uma jornada de adequação ao LGPD, é preciso seguir um plano de ação de mapeamento e gerenciamento de riscos, com foco nos 3 pilares: processos, tecnologia e pessoas. E, por fim, estar aderente, que é o ato de conformidade com as leis, normas e regras, a fim de proteger o direito dos titulares e a continuidade da empresa.